Oi, turma do livro Perturbações Espirituais de Valdo Franco, Manuel Filomeno Miranda, no capítulo 6, Restabelecendo a Dignidade. Ao despertar na manhã ensolarada, o senhor Eduardo encontrava-se aturdido e recordava-se parcialmente do sonho revelador. Alternavam-se-lhe no íntimo bem e mal-estar. Estranhas sensações defluentes do conflito que se lhe instalara como resultado da insensatez de comportamento. Após meditar alguns minutos em tentativa de encontrar uma linha direcional de raciocínio, recordou-se do beneplácito da oração e mergulhou o pensamento no abençoado recurso, que lhe proporcionou harmonia íntima. Acercando-se-lhe, o mentor Elvídio inspirou a decisões inadiáveis, de modo a libertar-se da constrição obsessiva de que se tornara vítima. Reconhecia o abismo de natureza moral ao que se atirara voluntariamente. Captou a ideia de reunir a diretoria da instituição com o objetivo de afastar-se da presidência e, ato contínuo, manter uma conversação demorada e digna com a esposa de quem se encontrava separado no lar, mantendo apenas as aparências do relacionamento conjugal, porém sem comunhão afetiva. Pensou nos filhos adultos e comoveu-se, reconhecendo a forma promíscua a que se entregara a conduta. O orvalho das lágrimas lavou-lhe as imperfeições e, livre da injunção obsessiva, com a mente clara e os sentimentos lúcidos, recuperou-se e experimentou peculiar sensação de alívio a que já se desacostumara. Eu tenho que anotar, vocês sabem disso, né? De imediato, passou as providências diárias até a noite, quando solicitou uma reunião com os demais diretores da nobre Casa de Amor, no que foi atendido com gentileza por todos. É certo que alguns membros estavam desgostosos com a sua conduta, embora ignorassem os acontecimentos na sua triste realidade. Após fervorosa oração, em que suplicava a ajuda divina, sem mais delongas, solicitou uma licença na administração do núcleo, justificando problemas íntimos de certa gravidade, comprometendo-se a continuar militando nos labores, porém sem constituir-se pedra de escândalo. Afirmava-se incapaz de permanecer na direção do abençoado Instituto de Iluminação e considerou que ele próprio se encontrava necessitado de redirecionamento pessoal e espiritual. Ou seja, agiu com humildade, né? Reconheceu os seus erros e está tentando arrumar a situação. Evitou entrar em detalhes, aliás, desnecessários. Logo após, informou gentilmente aos companheiros a sua disposição de divórcio com a esposa, que já não o suportava, mantendo-se livre para futuros compromissos que pretendia assumir. Ao espanto inicial de alguns amigos, adveio a compreensão em torno da fragilidade humana, das interferências espirituais negativas que vinham observando presentes, o que gerava situações algo embaraçosas na comunidade que administravam. Embora advertidos pelos mentores quanto à necessidade da vigilância, como sempre acontece, pensava-se em perigos que viriam de fora quando a problemática mais séria era interna, e através de quem mais deveria zelar pela conduta e pelo bom andamento das atividades cristãs, seguindo o modelo de Jesus. Houve momentos de grande emoção no trabalhador em despertamento e pedidos de desculpa, de perdão, a fim de que não fosse negada assistência fraternal e se evitassem comentários desnecessários em torno do acontecimento. Por fim, esclareceu que desejava submeter-se a um especial tratamento pelos passes nas reuniões especializadas. Ao terminar o encontro, foi apresentada a alternativa de sua substituição
pelo primeiro vice-presidente, elaborada a ata sucinta do acontecido, por todos logo firmada. Parecia-lhe haver libertado de um pesado fardo que o esmagava intimamente, ao tempo em que a culpa que já o aturdia começou a diminuir, a inclemência da sua cobrança. Então vamos lá. Vou parar por aqui para não ficar muito longo. No capítulo 5, a gente viu a espiritualidade superior trabalhando no Eduardo e trabalhando na Iracema. O Eduardo, dirigente da casa espírita, estava sendo assediado por espíritos obsessores que não aceitam a doutrina, que não querem a propagação da doutrina espírita, e através das falhas, dos vícios, da imperfeição moral do Eduardo, que deveria ser uma conduta mais reta, mais firme no propósito do bem, não estava sendo assim. Eles começaram a obsediar o Eduardo pelas suas fraquezas. Ele assediou e conquistou Iracema mesmo sendo casado. O erro estava ali. Se ele fosse solteiro, ainda assim deveria ter uma ética dentro da casa espírita. Não é que a gente não possa se envolver com pessoas dentro da casa. Pode e deve. Já falei aqui em vídeo que o pastor Cláudio Duarte, ele diz o seguinte: crente deve casar com crente, espírita casar com espírita. Por quê? Eu até gosto dessa linha de raciocínio, porque às vezes você pode encontrar uma pessoa de uma outra religião, não é segregar, separar as pessoas, excluir, mas às vezes você se envolve com alguém de outra religião, a pessoa vai para a igreja ou você vai para o centro espírita, beleza. Se existe um respeito, o assunto nem é falado dentro de casa. Cada qual, na sua crença, frequenta a sua religião e ponto. Mas, infelizmente, não é o que acontece. Quando você tem pontos de vista diferentes, seja na religião, no futebol, seja na questão política, vai chegar um dado momento que as pessoas vão conversar sobre isso dentro de casa e pode gerar atrito. Se tiver obsessor, vai gerar atrito. Então, por isso que o Cláudio Duarte ele defende tanto, né, que as pessoas deveriam ficar junto com os seus. E é uma lógica você ficar com os afins. Quando se tornam pessoas diferentes, cada qual escolhe um caminho em dado momento, né? Porque os opostos se atraem, mas eles se repelem também. Então eu vou pela lógica do Cláudio Duarte, que eu acredito que seja para um relacionamento mais íntimo, mais viável. Para relacionamentos esporádicos, amizades, tal, todo mundo é todo mundo e tá tudo certo, né? A gente vai conversar sobre coisas em comum, mas cada qual vai para sua casa. Mas conviver dentro da mesma casa com pessoas completamente diferentes de pensamento é mais complicado. Dá certo, se houver respeito, mas é mais complicado. Então, o Eduardo aqui, ele sucumbiu. Ele não terminou o casamento dele, não foi justo, não foi honesto com a esposa dele. Os dois já não estavam mais vivendo maritalmente, viviam junto da mesma casa, porém já não tinham mais uma ligação íntima de marido e mulher. Se ele tivesse sido justo, verdadeiro, honesto com a esposa dele, falar, vamos parar por aqui, ele poderia ter tido outra mulher, pode ser dentro de uma casa espírita sim, se for dentro de uma ética, de um princípio de afinidade, de amor, de respeito, por que não? Mas não foi o que aconteceu, ele utilizou o cargo, né, de dirigente de uma casa espírita para poder aliciar, envolver aquela pessoa que era uma assistida da casa e que estava vivendo um momento de carência. Ela, em contrapartida, sabia que ele era um homem casado. Não podia nunca ter dado essa trela, essa abertura para ele. Mas no momento de carência, com a sua falha moral também, ela acabou se envolvendo com o Eduardo e acabou engravidando. A princípio, a solução que o Eduardo encontrou, vamos abortar essa criança e fingir que nada aconteceu. A espiritualidade, não. Se aconteceu a gravidez, é porque existe uma necessidade. Deus permitiu que essa vida viesse. A vida só pertence a Deus. Se tem uma gravidez, é porque Deus quer que aconteça. Foi permitido, foi planejado pelo plano espiritual para resolver a situação em que eles se meteram. E como é que vai solucionar? Primeiro, vamos limpar a situação. Tem obsessor? Vamos tentar afastar esses obsessores. Então, foi feita aquela reunião que nós vimos no capítulo 5, bem longa, bem difícil, onde lidar com esses obsessores não é moleza. Eles são sábios, eles sabem
driblar a situação a seu favor, eles sabem jogar a culpa nos outros e tirar deles, eles são ardilosos, eles são inteligentes, porém eles não têm moral. Então, por não ter uma moral avançada, a gente que trabalha com a questão de desobsessores, né, de trabalhar no campo mediúnico, nós nos aprimoramos mais nessa questão da moral, para poder conversar com eles, porque é uma coisa que eles deixam a desejar. Assim como eles sabem o nosso ponto fraco, nós também sabemos os deles. Geralmente é a moral. Então nós trabalhamos a moral. E aí eles perdem campo com isso. E quando eles não conseguem debater a respeito da moral, eles se calam, eles se fecham, eles ignoram, eles são irônicos. E quando chegam nesse patamar de conversa, não tem mais conversa. Nós não vamos ficar ali sendo bonecos deles até que hora? Não está dando certo? Você está falando, não quer te ouvir? Então eles são induzidos ao sono, até um outro momento de poder se despertar e tentar uma nova conversa. É o que a literatura espírita mais mostra. Espíritos endurecidos, espíritos que não querem acreditar que a vida, né, continua, de que Jesus existiu, de que nós temos uma moral a ser desenvolvida, que nós aprimoramos, que nós vamos para planetas mais evoluídos. Como eles não querem acreditar nisso, tem que ser em dosagem pequena. Não adianta querer jogar tudo de uma vez. Inteligentes eles são, mas eles não querem usar a inteligência para isso. Então tem que ser em dose pequena. Aí colocaram esses espíritos mais endurecidos para dormir, para ficar em estado de tranquilidade, para que eles possam ir se despertando aos poucos. Chegado o momento para isso, né? Porque tem espíritos que nem isso recebem, de tão endurecidos que eles vão para um umbral e lá fica. Ou eles conseguem as brechas de se manifestar o tempo todo em meio daqueles que são seus inimigos. Até porque o próprio encarnado dá brecha para que eles fiquem andando junto. Quando isso acontece, fica muito difícil de você afastar a espiritualidade inferior. No capítulo 5, a gente viu que conseguiu afastar esses espíritos. Aí o Eduardo ele e a Iracema estavam dormindo quando houve esse encontro no trabalho mediúnico. Quando ele desperta melhor. Nesse capítulo 6 está dizendo que ele está restabelecendo a sua dignidade. Ou seja, ele despertou daquele sono com umas pequenas recordações daquela reunião, se sentindo mais aliviado, lembrou de fazer uma prece de coração e falar com Deus o que eu tenho que fazer, qual é a solução do meu problema, o que eu posso fazer para amenizar essa situação toda que eu criei. E aí veio a ideia do quê? A intuição daquela reunião de ser verdadeiro, de ser honesto e de tentar dar a volta por cima através do reconhecimento das suas fragilidades. Então ele chamou o pessoal do centro espírita, falou, olha, eu vou deixar o meu cargo de dirigente. Tem dirigente que não dá o braço a torcer. Eu errei? Eu sou ser humano. Eu vou errar mesmo. Não tem que ser perfeito para ser dirigente de uma casa espírita. Não tem que ser perfeito. Mas tem que ser modelo. Tem que estar vigilante quanto ao modelo que você está sendo. Porque as pessoas vão cobrar isso. Não adianta querer ter um cara bêbado como um dirigente de uma casa espírita e vai lá o frequentador, o assistido, um cara viciado. Ele vê o dirigente que é um viciado também e fala, opa, tô em casa. Qual é a transformação moral que esse cara vai ter? Nenhuma, porque o modelo dele não é nenhum. Então, nós somos tidos assim muitas vezes, né? As pessoas que levam um pouco mais ao pé da letra, que procuram a sua transformação, como seres quadrados, antiquados, moralistas, mas é uma moral boa. Então, não é que nós somos moralistas extremistas ao ponto de excluir aqueles que não andam conforme nós queremos e agimos. Mas nós somos sim, trabalhamos pela moral. Não tem como dizer que não somos moralistas, porque somos. É como eu sempre, um exemplo tosco, né? Eu sempre falei assim, lá na rua, eu não dou motivo para homem mexer comigo. Eu não gosto, eu não suporto o homem falar psiu. Na época do psiu ainda, né? Porque hoje nem isso, hoje são palavras vulgares. Mas na época do psiu eu já não gostava. Não gosto que homem mexa comigo. Não dou brecha. Não saio na roupa me expondo, colocando roupinha curta. Tô vendo um negócio branco aqui, mas eu acho que é mancha. Eu tava passando uns panos no Mike aqui, porque tá frio, né? Não consegui dar banho nele. Eu falei, quer ver que voou coisa em mim aqui? Mas não é não, é mancha na minha blusa. Eu tava falando de outra coisa. Eu saindo na rua, eu não gosto de homem mexendo comigo.
Então eu não saio mostrando decote, até porque eu também não tenho nada para mostrar, mas não mostro decote, não ando de short curto, né? Eu tô pagando minha língua porque por causa da comorbidade eu tô andando com umas bermudas que vai até a coxa. Eu sempre andei que bermuda que vai até o joelho. De bermuda curta eu ia na praia, porque eu já não usava maiô. Então eu usava um short um pouco mais curto para pegar o sol, aquele calor danado, né? Enfim, nunca fui de me expor fisicamente. Não gosto disso. Eu já vim assim. Eu já vinha assim, via coisas na minha família que não era assim, e eu falava, eu não vou seguir esse caminho. Esse aí tá errado. Via meninas na escola, via meninas depois na faculdade, via professoras depois no meu trabalho, e tudo o que estava em minha volta era sempre me tentando para eu ser igual. Mas eu, dentro da minha moralidade, não. Só que quando eu tenho alguém íntimo, um namorado, um marido, dentro da minha casa, dentro do meu quarto, quem manda sou eu. Aí ali é outra história. Ali eu sou mulher e o cara é homem. Ali eu estou para me expor para ele e ele para mim. É um momento íntimo do casal. Então eu tenho isso. Não é que você é moralista, mas em quatro paredes sai de baixo. Não, não sou a bambambã também de quatro paredes, não, mas eu procuro servir e ser servida dentro dessa possibilidade sexual. É o momento do casal. Então, até ali, não é que você é duas pessoas, você age de forma diferente. Não. É que cada coisa tem o seu devido lugar. Na minha casa mesmo, eu falei para vocês essa semana, eu perdi minhas anotações da roda de conversa. Eu não me permito perder nada. Na minha casa é tudo no lugar certo. Então, eu vejo essa questão da moral no lugar certo. Não é que eu vou perder minha moral dentro de quatro paredes, mas ali eu estou para me entregar ao meu parceiro. Então ali eu posso fazer coisas que eu estou vendo a sociedade fazer lá fora. Isso eu não concordo. Lá não é lugar para isso. Lá fora não é lugar para andar pelado. Lá fora não é lugar para falar besteira. Celular entre amigos ou entre familiares, tudo. Hoje mesmo eu recebi, eu acho que o cara mandou para mim errado, só pode. Um amigo já de alguns anos, não conheço pessoalmente, mas conheço ele pelo Face, todos os dias eu mando mensagem, ele nunca me desrespeitou. Eu acredito que hoje ele deve, né, colocar o dedo no lugar errado lá e mandou para mim uma mensagem com uma mulher pelada. Eu falei para ele embaixo, falei, você só pode ter mandado para a pessoa errada, né? Eu estou esperando ele responder. Se ele der risada e achar que aquilo é normal, vai ser bloqueado com sucesso. Agora, se ele falar para mim, putz, Patrícia, desculpa, né? Era uma coisa de homens aqui e tal, e eu mandei sem querer para você, beleza. Quem sou eu para julgar? O que ele gosta, o que ele deixa gostar. Entre os combinados, tá tudo certo. Mas o duro é você se expor, colocar uma coisa perante as pessoas que não vai acrescentar em nada na vida delas. Eu acho que uma mulher se expondo, eu quando abro o Face, gente, sou muito observadora quanto a isso. Se o homem tem postagem de família, postagem engraçada, que o homem, eu já falei aqui, o universo masculino ele é engraçado. É muito bom conversar com homem, porque você dá risada à toa. Eles são muito palhaços. Então eu gosto de fazer amizade com homem. E aí quando eu vejo no Face dos caras assim, postagens engraçadas, vídeos engraçados, que sejam dentro do limite do respeito, eu vou lá e adiciono. Eu coloco no meu Face. No meu Face não é todo mundo que pode entrar, mas eu posso entrar no Face de quem está aberto, quem não tem privacidade, né? E aparece pra gente lá, pessoas que talvez você conheça. Então eu vou olhando lá a carinha do indivíduo e entro no Face, vasculho o que tem lá dentro. Se for coisas que eu gosto, eu adiciono a pessoa. Até tem mulheres que são cismadas comigo, porque, o que você quer com meu marido? O que você quer com meu namorado? Eu quero a postagem que tá lá. Não me interessa a pessoa. De repente eu até faço amizade, dou o WhatsApp, se torna amigo de verdade, vem em casa. Acontece muito. E eu acho isso uma bênção. Mas a intenção principal quando eu entro no Face de alguém é pegar o que ele tem lá de bom. Eu fico catando, né? Mensagens e tal, beleza. E esse amigo que hoje me mandou um negócio errado aí, que com certeza deve ser errado, ele foi feito amizade dessa forma. Aí eu entro no Face de homem, eu vejo coisas engraçadas. Eu não vejo promiscuidade. Eles até podem ser promíscuos, como esse amigo é, né? O íntimo dele é. Vou pegar lá um vídeo de mulher pelada lá, o que ele fica fazendo nas horas vagas, não é verdade? Mas quando eu entro no Face de mulher, geralmente eu não chamo para ser minha amiga.
Porque grande parte delas estão o quê? Mostrando peito, bunda. Não tem outra coisa para mostrar, gente. Não tem inteligência, não tem espiritualidade, não tem filhos. É difícil mulher postar no Face coisas nobres. Elas acabam se expondo demais. Elas acabam deteriorando a imagem delas de alguma forma. Para chamar a atenção de homem, com certeza. Mas também chamam dessa forma negativa. O que essa mulher tem para me oferecer? Corpo. E quando o corpo acabar? Quando o corpo chegar nesse estado assim, ó, que eu fico vendo aqui, rugas, né, pelanca, barriga, e aí? O que essa mulher vai ter para oferecer? Certamente ela vai ser trocada pela próxima, que vai ter aquilo que ela tinha lá no início. Por isso que tantas mulheres falam assim, meu marido me traiu com uma menina novinha. Porque quando ele te conheceu, ele só queria corpo, agora você não tem mais corpo para oferecer. O ideal é que o homem queira continuar do lado da mulher pelo companheirismo, por aceitar entre os dois, fazerem acordos em comuns, tanto da parte sexual, como na parte de moral, como na parte de passeios, a parte financeira, que sejam cúmplices um do outro. Aí é amor pro resto da vida, inclusive para outra vida. Mas a gente não está ligado intimamente com as pessoas dessa forma, a gente só está ligado através de corpo. E foi o que aconteceu com o Eduardo e com a Iracema. Eles se ligaram pelo corpo, por algo que já estava faltando na casa do Eduardo. A culpa é da mulher agora? Não, lógico que não. Não vamos ficar colocando culpa. Mas que estava faltando dentro de casa, ele achou lá fora. Isso é fato. Então, por que a mulher deixou faltar? Porque ela já tinha pego antes alguma coisa dele? Porque ela já não estava feliz com como ele tratava ela? Existem vários fatores, mas a gente não está aqui para julgar. No final das contas, o que vale é consertar um erro. E é dado para a gente o tempo todo formas de consertar erro. Já perceberam isso? Essa semana me deu 5 minutos aqui. Eu comecei a me olhar aqui, conversando com vocês em vídeo. É lógico que a única cara que aparece para mim é a minha, né? Que nem agora eu vi aqui o pontinho na camisa, não gostei e tal. Alguma cândida, alguma coisa que pulou. Eu fico olhando pra minha cara aqui todo dia na hora que eu faço os vídeos e tô vendo que tá aqui um fiapinho de cabelo. Jogo o cabelo pra frente aqui, vem aquele fiapinho de cabelo. Pô, meu cabelo tá caindo. Eu sempre usei cabelo lá na cintura, mas eu sempre tive muito cabelo. Ele é fino, mas é muito. E eu tô vendo que meu cabelo tá ficando fininho, e tá ficando feio. Né? E você tenta passar escova pra dar uma melhorada, mas tá ficando feio. Você amarra cabelo, disfarça, mas tá ficando feio. Aí me deu 5 minutos. Quando me dá os 5 minutos, ninguém me segura. Eu não chamei minha cabeleireira, não chamei ela para poder me ajudar nem nada. Na hora só pensei assim, eu quero sumir com esses fios de cabelo. Eu catei minha tesoura, que não tá boa, juntei o cabelo, dei um nó nele aqui na frente e tchum, cortei. Imagina a caca que eu fiz. Cortou todas as pontas de qualquer jeito, arrepiou tudo. Eu ainda vim fazer vídeo desse jeito para vocês. Ainda tive uma roda de conversa com o cabelo todo torto. Joguei ele lá para trás, ninguém viu, né? Só ficou essa frentinha aqui. Falei, deu para tapear. Mas eu tenho que arrumar a caca que eu fiz. Ficou feio. Não deu certo fazer as coisas assim, de 5 minutos. Eu já sabia que ia dar merda. E deu. Às vezes a gente sabe que vai dar errado e a gente faz. Isso não é teimosia? Isso não é um orgulho? Isso não é uma besteira que passa na cabeça da gente e a gente não consegue controlar? Aí eu fui lá na cabeleireira, que é minha amiga também. Falei, ela vai falar um monte. Eu sentei na cadeira e falei, eu vou esperar. Ela vai xingar, depois ela vai cortar meu cabelo. Ela falou, sabe que até que não ficou tudo torto? Eu falei, olha, filha, se não ficou todo torto, é porque Deus é maravilhoso comigo. Porque a tesoura não presta. E a mão toda torta, daquele jeito, né? Falei, eu acho que eu fiz caca. E ela falou, não, Patrícia, eu vou fazer um corte que eu era doida para fazer na sua cabeça. Até então eu não tinha feito, porque teu cabelo é sempre muito longo, então não dava para fazer. Mas vai ficar bom. Quem tem o dom da coisa, né? Ela foi lá, o cabelo ficou bom, gente. Ontem ela fez escova, tava todo viradinho para trás. Hoje, quando eu acordei, eu falei, ele vai estar aqui em cima, né? Porque cortou tanto que nada. Então, às vezes, a gente comete alguns erros que dá para consertar. E Deus dá a oportunidade para a gente consertar. Existem pessoas que nos ajudam a consertar nossas falhas. Existem situações que nos ajudam a consertar. E chegou a vez do Eduardo consertar. Ou ele conserta ou ele só piora, né?
Então, tem uma hora que ou vai ou racha. E o Eduardo mesmo, com aquela vergonha toda, como dirigente de uma casa espírita, ele chamou todo mundo e falou, olha, eu vou me afastar. Eu estou doente, eu estou precisando de tratamento. Como é que eu, precisando de tratamento, eu vou tratar alguém? A gente só dá aquilo que tem. Então, ele se afastando, ele deu a notícia de que ele vai se separar da esposa, que é o mais honesto a se fazer, já que não está dando certo. Todo homem e mulher deveria aprender a fazer isso. Tentou tudo no casamento, não deu certo. Gente, separa. Separa porque vai vir traição. Ah, Patrícia, você fala isso porque é muito fácil, né? Não é você. Eu já fiz isso, gente. É dolorido? É. Eu me separei do homem que eu mais amei na vida e amo, meu marido. Esse não tem pra ninguém. É o cara que eu mais amo no mundo, tirando meu pai, né? Eu falo que eu tive 3 homens na vida. 3 não, 4. Porque tem um também que é um lugarzinho reservado para ele assim especial. Nós tivemos muito pouco tempo juntos, mas a gente está tentando resgatar isso aí. Eu tive 4 homens na minha vida. Meu pai, se eu for falar do meu pai, eu vou ser injusta. Vamos lá, 5 homens eu tive na minha vida. Primeiro, meu avô. Eu era grudada na perna do meu avô. Vocês sabem o que é ficar andando colada na perna do avô? Ele sentava para assistir filme, notícias, né? Naquela época era o Povo na TV. Alguém lembra desse programa? Puro sangue. Mas ele gostava. Eu era pequenininha, eu sentava no meio das pernas dele no chão e agarrava na perna do meu avô. Aonde meu avô ia, eu ia colada nele. Meu primeiro homem foi meu avô. Meu segundo homem, meu pai. Colei no meu pai a vida inteira. Olhava para ele como ele trabalhava, como ele agia enquanto pai, amigo, presente, mesmo que ele tinha pouco tempo, mas o tempo que ele tinha comigo era presente, era aquele pai. Meu pai chegava às 6 horas da manhã do serviço em casa, já trazia pão, rosca, tinha umas rosquinhas doces que eu gostava, ele trazia aquilo praticamente todo dia. Filha, pai trouxe rosca que você gosta. Todo dia era daquele jeito, mas ele falava como se fosse o primeiro dia, como se fosse uma surpresa. Meu pai era incrível. E a amizade que eu criei com meu pai. Meu pai era aquele cara que eu conversava com ele tudo. Eu podia falar tudo. Quando eu vi meu marido a primeira vez, eu falei para ele assim, eu vi meu marido agachado em volta de uma piscina, eu não tinha visto o rosto do meu marido. E eu brincando, pra vocês terem uma ideia, o nível de amizade que eu tinha com meu pai. Eu tinha 17 anos, e eu virei pro meu pai e falei assim, pai, que bunda linda aquela ali, pai. Se a cara for bonita que nem a bunda, eu vou lá dar uma volta na piscina para ele poder ver a cara desse rapaz. Meu pai, ei, menina, olha lá como é que você fala, olha o respeito. Mas era aquele jeito assim, engraçado dele, de amigo. Não era me repreendendo. Meu pai não me repreendia. Mas quando ele falava grosso, quando ele falava autoritário, né, com aquela coisa da razão, ixi, doía mais do que um tapa. Aí você senta e chora. O meu pai sempre foi assim, meu segundo homem. Meu terceiro homem, meu marido. Aquela pessoa que eu me dediquei, que eu, nossa, lutei demais para ficar do lado dele. Faria tudo outra vez e até mais se fosse possível. Mas me traiu com mentira. Aí nós tivemos que se separar. E foi uma separação dura. Porque quando você não gosta mais da pessoa, dói. Tem bens, tem filho, tem um monte de coisa que envolve. Mas quando você se separa da pessoa gostando da pessoa, vixe, é uma dor, gente, que vocês não têm noção. Ainda mais quando ele faleceu, quando ele foi morto. E eu falei, e agora? Que eu achei que ele ia voltar, que a gente ia dar um jeito de se entender. E não aconteceu. Aí sim, aí vem culpa, vem um monte de coisa no meio. O quarto homem, né? Nesse meio tempo, o quarto homem já existia, que era meu irmão. Meu irmão sempre foi, é esse que eu falo que a gente está tentando se aproximar ainda mais, mas a gente sempre teve aquela coisa de momentos, né? Muito junto, depois separa, muito junto, depois separa. Então hoje a gente está tentando equilibrar isso, mas foi meu quarto homem no meio desse processo todo. E o quinto, meu filho, que por mais que ele renegue a mãe, eu amo incondicionalmente, né? O dia que ele bater na minha porta, se bater na minha porta e falar, mãe, vamos lá, vamos tentar de novo, eu vou falar para ele tentar o quê? Não aconteceu nada, porque mãe é assim, né? A gente perdoa. Pode ser que depois comece tudo de novo, né? Ah, que você faz isso, que você faz isso, que você faz aquilo, porque mãe é um tal de achar defeito em filho, até não querer mais, a gente gosta de corrigir o incorrigível, né? Mas, a princípio, não tem nem o que perdoar, porque é a pessoa que você ama. Então, quando você ama de verdade, os elos são difíceis de se desfazer, né? Não é apego,
Eu não vejo as pessoas que eu amo como se eu fosse apegada, porque quando sai de cena, eu sofro no momento da ruptura, mas depois acalma. Tem gente que é apegado, que como que eu posso dizer, possessivo, né? Não quer de jeito nenhum cortar o laço. Eu tenho a relutância de encerrar o ciclo, mas depois que encerra, tranquiliza, seja o ciclo que for. Então, para o Eduardo aqui não é diferente, né? Como é que eu vou dar a notícia? Eu vou me separar. Como é que eu vou me separar? Como é que as pessoas vão reagir? Passa um monte de coisa na cabeça, né? E a dificuldade de romper o relacionamento faz as pessoas mentirem, omitirem, esconderem, traírem. Às vezes o comodismo da situação, né? Eu tenho uma casa, eu tenho um filho, eu tenho uma rotina boa, só aquela pessoa que não está dando certo. Aí a gente vai levando e vai buscando soluções erradas, que é o que aconteceu aqui. E as consequências são péssimas. As consequências, não o ato em si, mas as consequências. Aqui houve uma gravidez. Podia não ter havido. Mas a gravidez não veio para ser um aborto, não veio para piorar a situação. A gravidez veio para amenizar, para resolver essa situação. Olha como Deus é maravilhoso. Permitir a vinda de uma criança para que o Eduardo tomasse de vez uma atitude. Então aqui ele declara o quê? Eu preciso de tratamento, ele reconhece que ele não está bem, ele está agindo com humildade e com verdade. Ele fala, eu vou largar, né, deixar o meu casamento, eu vou, quem sabe, separado, assumir um novo compromisso. Então ele já pensa aqui em assumir esse compromisso com a Iracema. Ele já está, a espiritualidade já trabalhou isso nele, que são formas dele corrigir erros e de ainda acertar o passo ao modo que ele pode ser feliz. Ninguém foi criado para ser infeliz. Então dá para a gente aceitar as oportunidades novas e ser feliz mesmo errando. Mesmo quando a gente possui erros, Deus nos ajuda a consertar e ser feliz. Olha só. Depois vamos falar que Deus não é bom, gente? Ele é bom demais, porque nós, enquanto pessoas, a gente não consegue fazer isso na vida das pessoas. Perdoar e ainda dar oportunidade para que elas sejam felizes. A gente não faz isso, porque a gente ainda tem uma inferioridade espiritual muito grande. Quem diz que perdoar é fácil? Quem diz que dá oportunidade para o outro? Tem gente que fala assim, eu vou dar oportunidade para o outro para ele poder pisar em mim de novo? Eu vou dar oportunidade para o outro para ele poder vir me lascar outra vez? A gente não quer dar oportunidade para as pessoas, mas Deus dá o tempo todo. Então o Eduardo reconhece aqui os seus erros, procura sanar um pouco esse tumulto todo que ele criou na vida dele, né? Afasta-se como dirigente da casa espírita, pede socorro à casa espírita com humildade e reconhece que o seu casamento chegou ao fim. Agora, daqui por diante, ele está aberto para um novo relacionamento, para uma nova oportunidade e quem sabe nessa nova oportunidade ele vai ser um pouco mais feliz, né? Então aqui, na verdade, o socorro foi dado, foi retirado os obsessores dele para que ele pudesse limpar a mente. Através da sua oração, com a sua ligação com o plano maior, ele recebeu as intuições que ajudaram ele a tomar determinada decisão. Fica para a gente a mensagem qual? Toda vez que a gente estiver numa situação de risco, uma situação de problema, uma situação adversa, ora. Pede a Deus a intervenção do plano maior na tua vida, do teu anjo de guarda, que ele te ilumine, que ele te dê não a solução, mas ideias que possam te ajudar a solucionar o seu problema. O plano espiritual não é que eles são o gênio da lâmpada, que Deus seja o gênio da lâmpada, que Jesus seja o gênio da lâmpada, mas eles são mais esclarecidos, muito mais do que nós. E eles têm possibilidade de nos intuir, mas volto a dizer, para que eles possam nos intuir, que eles possam nos ajudar, nos socorrer, nós temos que abrir a maçaneta que fica lá dentro do coração, do lado de dentro. Abra essa maçaneta, abra a porta, para que eles possam entrar, para que eles possam trabalhar em você. Eles não vão te dar dica errada, não vão mandar vocês para o fundo do poço. Pelo contrário, vão dar a escada para sair de lá. Então, para nós aqui hoje, fica mais do que claro o quanto é importante a gente se ligar, se religar, através da prece, através de uma religião, com Deus, com um plano maior. Eu estava assistindo ontem
o Nosso Lar. Eu passei a assistir o Nosso Lar inteirinho, estudando ele partes por parte. Estava fazendo isso com um amigo, mandando para eles as mensagens que o vídeo passava para nós, né? E eu fui refletindo cada passagem, assim, o quanto nós somos amparados. Aí depois eu peguei o Nosso Lar 2 e fui dar uma olhada assim também por alto. Esse eu não estudei, eu só olhei por alto. Ele continua, através dos mensageiros, a passar para a gente o quanto é importante a gente se religar, estar ligado à espiritualidade maior, porque eles influenciam em todas as tomadas de decisão nossa. Assim como o inferior induz ao erro, os espíritos superiores nos induzem às coisas certas. Mas para isso a gente tem que estar religado, através de um ambiente que todos estejam com o mesmo pensamento em comum, que é Deus, que é se encontrar perante o avanço moral, a busca, né, por uma melhora espiritual, e a prece. A prece é fundamental. Ontem eu citei para vocês que eu tinha recebido um vídeo que falava que o médico, ciência, né, tem gente que quer tanto ciência, então o médico provou que através de uma ressonância a pessoa faz a prece e a massa cinzenta dela vai aumentando, porque o fluxo sanguíneo aumenta 7 ml a cada prece. Você pode fazer prece o dia inteiro, mas vai aumentar 7 ml de fluxo sanguíneo na região frontal, aonde está ligado com o Criador. Independente se você acredita em Deus ou não, é fato. Sai na ressonância esse resultado. Conforme você faz a prece, conforme você se religa ao espiritual, você gera mais fluxo sanguíneo, que aumenta a sua massa cinzenta, que te dá mais capacidade de tomada de decisão. Então, não é só uma coisa que o espiritismo prega. A ciência, que está dentro do espiritismo também prega. Ontem um amigo falou para mim assim, o espiritismo não prova as coisas. Eu falei, prova. O espiritismo não tem ciência. Tem. O problema, Patrícia, eu não entendo muito de ciência. Então, não esperem de mim resposta científica, porque eu não tenho isso para dar. Eu trabalho mais a questão da moral, eu trabalho mais essa questão do seguir Jesus, da caridade. Então, a minha linha de raciocínio é voltada para isso. A única coisa que me convence de que tudo pode dar certo na vida de uma pessoa é o fato dela ser boa. Então, pronto, para mim eu não preciso de ciência. Eu sei que é a lei do plantar e colher. E eu já estou convencida que isso acontece, então eu não preciso de ciência. Eu sei que tudo aquilo que eu fizer vai voltar para mim, então eu não preciso de ciência. Agora, tem gente que precisa, mais do que eu, que sou Santo Tomé, tem gente que é pior do que eu, que precisa da ciência. Precisa do aval de um exame físico para provar o espiritual. Cada um no seu grau de evolução. E a pessoa que está querendo isso não está errada, de maneira nenhuma. Ela está se aprofundando no seu conhecimento. Eu sou mais preguiçosa, eu não me aprofundo em conhecimento. Eu vou mais nas atitudes. Cada um como é. Né? E a gente volta a lembrar aqui que quanto mais o bem a gente fizer, quanto mais ligado à espiritualidade boa, mais intuição a gente tem para trabalhar em favor do próximo e em favor de nós mesmos, alcançando assim a nossa evolução espiritual. Tá bom? Semana que vem a gente continua esse capítulo. Ótimo final de semana para todos.